Quando você anda numa floresta intocada, onde não houve qualquer interferência humana, vê muitas plantas exuberantes, verdes, brotando, mas também encontra árvores caídas, troncos se deteriorando, folhas podres e a cada passo matéria em decomposição. Para onde quer que você olhe, vai encontrar vida e morte. Se prestar mais atenção, vai descobrir que aquele tronco da árvore em decomposição e as folhas apodrecendo não só dão origem à nova vida, como estão cheios de vida. Há micro-organismos em ação. As moléculas estão se reorganizando. Portanto, não há morte em parte alguma dessa floresta. Há apenas a transformação da vida. O que pode aprender com isso? Aprender que a morte não é o contrário da vida. A vida não tem um oposto. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. A vida aparentemente tão concreta e real é ao mesmo tempo tão fugaz que é capaz de acabar a qualquer instante. Na hora da morte, a história da sua vida pode realmente lhe parecer que é um sonho que está terminando. Mas até mesmo o sonho há uma essência de real dentro dele. Por que será que a maioria das pessoas que estiveram à beira da morte perdem o medo de morrer? A nossa cultura, a cultura ocidental, ainda nega amplamente a experiência da morte. Até as pessoas idosas procuram não falar ou não pensar na morte, e os corpos dos mortos são mantidos à distância. Uma cultura que nega a morte torna-se inevitavelmente superficial. Quando se nega a morte, a vida perde a profundidade, a possibilidade de saber quem somos para além do nome e além da nossa forma física. A nossa dimensão transcendental desaparece, pois a morte é a abertura para essa dimensão. Se você aprender a aceitar a morte e até acolher os pequenos e os grandes fins que acontecem na sua vida, você pode descobrir que o sentimento de vazio que a princípio causou tanto desconforto se transforma num espaço de profunda calma. Aprender a morrer assim a cada dia faz com que você se abra para a vida. Parece assustador e inimaginável que o eu possa deixar de existir. Isso acontece porque você confunde esse precioso eu com o seu nome, com a sua forma física e com a história que você tem ligada a isso. O eu que você concebe é apenas uma forma temporária na sua consciência. Se você sofrer uma grande perda, seja um bem material ou a morte de uma pessoa querida, a perda de alguma reputação, de um emprego ou algo assim, alguma coisa dentro de você também morre. Então, perder algo concreto que você inconscientemente identificou como seu pode ser uma experiência, sim, muito dolorosa. É como se ficasse um buraco na nossa existência. Então, quando isso ocorrer, não negue nem ignore a dor e a tristeza que existe dentro de você. Aceite-a, cuide-a, porque a mente tem a tendência de construir uma história em torno da perca. O medo, a raiva, os ressentimentos, a pena são as emoções que acompanham o papel da vítima, o papel daquela pessoa que não se permite estar ciente, consciente dentro das experiências que vive. A morte é o que a vida tem de mais sagrado. É por isso também que a paz de Deus pode chegar a você através da contemplação e da aceitação da morte. Ela não é uma anomalia e nem é a coisa mais terrível que pode acontecer. Com a cultura moderna que nos quer fazer, como a cultura moderna quer nos fazer acreditar. A morte é a coisa mais natural do mundo, tão natural quanto o seu outro extremo, o nascimento. E é tão inseparável da vida quanto ele. Lembre-se disso quando estiver ao lado de uma pessoa à beira da morte. Quando você acompanha uma pessoa que está morrendo, não negue o que está acontecendo e nem o que você está sentindo. Aceite o que você sente e depois siga em frente. Entregue-se profundamente a cada aspecto dessa experiência.
Entregue-se aos seus ensinamentos, assim como a dor e ao desconforto que a pessoa à morte possa estar sentindo. Sua entrega e calma trazem uma ajuda a si e também a essa pessoa, facilitando esse processo de transição. Se forem necessárias palavras, elas virão do silêncio que existe dentro de você, mas elas serão secundárias. Com o silêncio vem a bênção da paz. Essa foi a reflexão do penúltimo capítulo do livro O Poder do Silêncio, intitulado A Morte e o Eterno, que traz como reflexão a cultura que nós ainda temos em relação à morte, o quanto nós consideramos, condicionamos a morte a algo tão negativo, tão doloroso de se viver. E é claro que existe a dor, existe a ausência, existe o afastamento, mas a consciência de viver a experiência estando presente e estando consciente de todo o processo faz com que mesmo diante da dor, a paz possa ser instalada, a ponto de que a gente possa perceber, como o autor disse aqui no livro, que a morte de fato não existe, que em cada morte existe ali instalado um renascimento, que o contrário à morte é a própria vida. Então, deixo essa reflexão para que a gente possa pensar na possibilidade de suavizar as nossas crenças e interpretação em relação a essa experiência tão comum e tão assertiva, que em algum momento todos nós vamos passar.